A paz, meu querido, que o Senhor esteja abençoando você, nos abençoando, para que nós possamos, cada dia, meditar na sua palavra. Nós estaremos agora compartilhando aqui em Atos, capítulo 5. Eu espero que essa leitura, esta reflexão, venha ser benéfica para as nossas vidas. Nós começamos aqui, amados, com a triste cena, imersos num contexto de grande mover do Espírito Santo, de grande manifestação da glória de Deus, aqui no capítulo 4, em que Pedro e João são presos, em que a igreja em oração clama pela presença do Espírito Santo para ousadamente falar em nome de Jesus. E o que nós vemos aqui logo no início, no finalzinho do 4, é a igreja depositando aos pés dos apóstolos ofertas, né? Nós vemos aqui José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho da exortação, levita, natural de Chipre. Como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Então, os dois últimos versículos de Atos capítulo 4 nos traz Barnabé vendendo um campo e dando o preço desse campo como oferta aos pés dos apóstolos. E o que acontece com Ananias e Safira logo? Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. Entretanto, o texto já começa colocando uma contrariedade. Todavia, né? Um homem foi justo, deu tudo. Entretanto, alguém veio e fez um acordo. Aquele casal fez um acordo para mentir, e para mentir o Espírito Santo. E eles fazendo esse acordo aqui, mas, versículo 2, em acordo com sua mulher, reteve parte do preço. Ou seja, eles venderam o campo, retiveram parte do preço e ofertaram como se aquela oferta fosse integral do valor total do campo. Eles queriam parecer bons. Eles não foram bons, eles não foram completos. Eles queriam parecer algo que não de fato não fizeram, né? E aqui o questionamento versículo 3, então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração? E aí, queridos, nós temos uma grande advertência para todos nós. Satanás pode encher o coração do crente. Nós vemos aqui discípulos do Senhor frequentando, juntamente com os irmãos, na igreja primitiva. Também o fato de Satanás encher o coração de um irmão não quer dizer que a igreja esteja em pecado, que a igreja seja fraca, que a igreja seja, que toda a igreja ali seja condenada. Em todo local onde há irmãos fiéis, alguns podem abrir o coração para o diabo e deixar o diabo entrar nesse coração. Então isso é cuidado para nós, para não julgarmos grupos de irmãos, e é cuidado também para nós nos policiarmos e não deixar Satanás encher o nosso coração, encher o teu coração, o meu coração, sendo sempre retos perante o Senhor, fazendo e falando apenas aquilo que estamos fazendo, e não aparentar ser mais do que somos. Assim recomenda as Escrituras. Então, querido, que nós possamos ser íntegros, homens e mulheres íntegros, que não é o que eles foram. E o apóstolo, ele conservando, versículo 4, conservando-o, porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no coração este desígnio? Querido, o patrimônio era de Ananias e Safira. Eles poderiam ter vendido, poderiam ter ficado com todo o valor e poderiam ter ofertado parte do valor ou poderiam ter ofertado todo o valor. Aqui eu quero dividir a seguinte questão:
tudo é de Deus, tudo pertence a Deus. Então, a minha vida pertence a Deus, o que eu tenho pertence a Deus, meu tempo pertence a Deus, eu administro o que Deus me deu e tudo que eu administro voltará para Ele, porque Ele me permitiu, nesse espaço de tempo que nós vivemos, Ele nos permite administrar aquilo que é dele. Vai voltar para Ele. Mas o fato aqui, queridos, não é a oferta ou a quantidade da oferta, embora isso em muitas ocasiões, em todas as ocasiões, representa muito para Deus. Mas o fato aqui é a mentira. Eles poderiam ter ofertado 30%, 10%, 50%, mas eles deveriam ter falado: vendemos e parte da venda estamos ofertando. Mas não, eles ofertaram parte como se fosse tudo, porque eles queriam, juntamente com Barnabé e juntamente com outros irmãos, parecer que estavam fazendo o que não estavam fazendo. Que Deus possa nos conservar, porque, amados, quando nós fazemos pouco para Deus, de maneira íntegra, de maneira sincera, esta obra pode ser pouco, tanto para Deus, pode ser pouco para homens que estão conosco, mas este pouco Deus irá aperfeiçoar até nos levar a um limite maior. Mas não devemos falar ou aparentar que estamos fazendo aquilo que não estamos fazendo. Que Deus possa nos ensinar através disso, que o Espírito Santo te ilumine a entender este princípio importante nas nossas vidas, irmãos. Então, o ministério dos apóstolos era marcado pela presença do Espírito Santo. O Espírito Santo, aqui em Atos, nós poderíamos chamar de Atos do Espírito Santo sobre a igreja. E essa presença era marcada com muitos milagres, com a atração de multidões, com um carisma impressionante, com um respeito impressionante que nós enxergamos aqui nos versículos 12 até o versículo 16, e com muita gente, muitos necessitados, doentes, enfermos, sendo levados para que ao menos a sombra de Pedro pudesse, para que a sombra de Pedro tocasse neles e eles assim pudessem ser curados. Assim eles criam, acreditavam, e eu creio que Deus curava aqueles homens e aquelas mulheres. Nós devemos ter esse alvo como padrão, o alvo de uma igreja que se reúne todos os dias, que se reúne sempre, que se reúne como um acordo, que faz milagres, faz prodígios, que alcança multidões, que de fato, amados, atrai a glória de Deus. Nós precisamos nos concentrar em atrair a glória de Deus. Para quê? Para sermos glorificados? De maneira alguma. E nós vemos o fechamento do capítulo, a partir do versículo 17, quando os apóstolos são levados à prisão. No momento estão sendo admirados, no outro momento são levados à prisão por causa da inveja dos saduceus, e naquela inveja os saduceus os prendem e os açoita, e eles não se intimidam. O anjo os liberta e os ordena: vai e continua falando do Senhor. Eles vão e continuam falando do Senhor, e são presos novamente. E sendo presos novamente, eles relatam exatamente aqui, dizendo: expressamente vos ordenamos que não ensinasseis desse nome. Contudo, encheste Jerusalém da vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Aqui são os saduceus questionando os apóstolos de lançar sobre eles a morte de Jesus. Vocês mataram Jesus. E olha só, então Pedro e os demais apóstolos afirmam: antes importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando num madeiro. Imediatamente eles afirmam que mais importa obedecer a Deus do que aos homens, continuar proclamando. E imediatamente eles falam: o Cristo que vocês mataram pendurando no madeiro. Eles não renunciam. E Gamaliel, queridos, aqui faz uma conclusão
Uma conclusão muito sábia, mas de uma sabedoria humana, que não tem nada a ver com doutrina deixada para a igreja. Porque eles queriam matar, eles estavam dispostos naquele momento a matar os apóstolos. E aí Gamaliel intervém e diz, agora, versículo 38, agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá, mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais porventura achados lutando contra Deus. Gamaliel faz o seguinte raciocínio, amados saduceus, se esta obra for de Deus, ela permanecerá, se ela for de homens, ela perecerá. Vamos deixar, para que nós não possamos lutar contra Deus. Eu quero dizer o seguinte, isto foi uma colocação sábia, inteligente naquele momento para apaziguar aqueles irmãos, aqueles religiosos que estavam enfurecidos querendo matar os apóstolos. Mas não é doutrina para a igreja. A doutrina para a igreja é em espírito e verdade. A verdade da palavra. Cristo como aquele que é o padrão para eu identificar o que é verdadeiro ou não. O que é verdadeiro não é definido pela sua permanência, pela sua continuidade. Porque nós temos obras que são milenares e elas continuam arrebatando multidões. E não é porque uma coisa continua prosperando visivelmente aos olhos do homem que ela é de Deus. Uma coisa é de Deus quando eu, comparando com a palavra de Deus, identifico que ela é verdadeira, que ela confessa Cristo como Senhor, que ela confessa a verdade da palavra. E aqui eles terminam como toda a igreja deve continuamente começar e terminar. E todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus, o Cristo. E todos os dias, no templo e de casa em casa. Que você possa todos os dias, no templo, nos lugares públicos, ou de casa em casa, confessar Jesus, falar de Jesus, cantar salmos e encher o seu coração de Cristo, e o Espírito Santo com certeza será derramado no seu, no meu, no nosso coração. Que Deus o abençoe em nome de Jesus.